Foi uma fusão onde criamos uma nova empresa e colocamos o equity das duas empresas e terminamos sendo shareholders na nova entidade. O que eu queria e o que era importante para mim era assegurar que o CEO da operação combinada era de nosso lado, porque eu achava que era importante seguir com a cultura que construímos, porque era uma cultura mais de startup e menos de corporação. Fala pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com o Brian, que tem uma história fantástica para descrever para a gente, que não só criou uma empresa de sucesso, mas que também hoje investe em diversas empresas, mas eu vou deixar que ele fale um pouco sobre isso. Brian, muito prazer, muito obrigado por você estar aqui conosco. Dario, um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Brian, queria já para começar te pedir para você descrever um pouco da sua história, contar um pouco aí da Viva Real, que é um grandíssimo case de vários outros que você já fez, mas eu acho que um muito emblemático e que marcou muito aqui o seu caminho empreendedor no Brasil. Conta pra gente como é que surgiu o Viva Real, como é que você saiu lá dos Estados Unidos, veio pra cá. Conta essa história pra gente, amigo. Dario, para a história, normalmente tem algo interessante atrás. No meu caso, eu sou de Califórnia, não? Então as pessoas perguntam, você é do Vale do Silício, como você terminando morando no Brasil? Qual foi a história atrás disso? E eu posso comentar que, no meu caso, o que me levou para ficar mais tempo na América Latina, não só no Brasil, mas passei tempo em México e Colômbia, tinha uma mulher atrás de minha história. Boa. Conheci uma mulher, Andrea, que agora é minha esposa, mas eu conheci ela em Califórnia, em San Diego. Depois ela voltou ao seu país natal, da Colômbia, e eu dirigi meu carro de Califórnia a Costa Rica. Que beleza. Vendi meu carro e comprei um ticket de ida com planos de chegar até a Patagônia, não? Isso era o sonho grande. Mas vendi meu carro em Costa Rica, comprei esse voo para chegar a Bogotá, Colômbia, para visitar a Andrea e conhecer o país. E terminei ficando 6 anos e meio. Então, o que ia ser 3 meses, chegou a ser mais de 6 anos. Então, quando eu estava lá, terminamos nos casando e agora temos uma família e moramos aqui em Califórnia de volta, mas a conexão com o Brasil é o seguinte: eu estava fazendo várias coisas de empreendedor lá, mas de necessidade, não tanto coisas como não tinha grande ideia de fazer um startup. Eu sempre fui um empreendedor, fazia um monte de coisas, mas um tamanho menor que chegou a ser Viva Real, mas sempre tem esse instinto e esse interesse de empreender. Então, o que resultou um dia de ter uma experiência ruim encontrando um imóvel. Basicamente, fui aproveitado quando eu estava morando lá, de procurar um apartamento, e um corretor de imóveis basicamente me aproveitou e me vendeu uma lista de imóveis, em vez de protegendo a informação e não como sendo aberto comigo. E gastei muita energia e não encontrei o imóvel certo. E também como paguei dinheiro para ver esses imóveis. Então, isso foi um momento que decidi, precisa mudar esse processo, e encontrei um case de Mercado Livre. E quando eu estudei o case, eu vi que o mercado brasileiro era gigante para eles. Então, a ideia minha era ser o Mercado Livre de imóveis na América Latina. Mas pouco depois eu vi que o mercado do Rio, o estado do Rio, era maior que o país da Colômbia, em termos de clientes potenciais. Então, isso foi a decisão de vender meu apartamento em Colômbia, que é o único bem que eu tinha, e negociei com minha esposa, vamos fazer isso, colocou todo esse dinheiro no Brasil, e isso foi o que terminamos fazendo, né? Que foi uma coisa bem arriscado,
E não foi um momento em que isso era popular, que o Brasil não estava nos olhos dos investidores, e não foi um destino muito comum para investidores estrangeiros, que hoje é um pouco diferente. Qual foi o ano? 2009 eu cheguei, aterrissei em São Paulo, primeira vez em 2009, e terminei mudando, já como morando em São Paulo em 2011. E operava o negócio de Colômbia os primeiros 2 anos com meu sócio, cofundador, Diego Simão, ele localmente nossa operação em São Paulo. Legal. E o mais legal é que a maioria dos empreendedores que passam por aqui, salvo casos específicos como a Volante, que pesquisou o mercado, né? Mas tirando o Maurício, que de fato ele olhou para dentro e falou: quero montar um negócio, a maioria dos empreendedores eles sempre criam uma solução através de alguma experiência que ele viveu, né? E no seu caso não foi diferente, né? Você teve esse processo de experiência de achar uma casa, entendeu que ali poderia ser uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente e montou a Viva Real, né, cara? E o mais legal é que, assim, a Viva Real, não sei como é que foi o início, mas pra gente que é de fora, parece que ela só bombou, que ela só cresceu, né? Assim, que foi algo muito exponencial. Como é que foi esse processo de crescimento da Viva Real? Foi muito orgânico, assim, você abriu e aconteceu, ou não foi bem assim? Cara, o desafio no começo, primeiro, estávamos em vários países, era complicado, não tínhamos grana, não tínhamos acesso a capital, o time não foi com muita experiência no começo, e de fato fizemos um monte de coisas antes do Viva Real que nos ajudou a gente a entender a oportunidade. Antes do Viva Real, eu fazia uma empresa, tínhamos uma empresa de websites para o mercado imobiliário, mas o que eu fiquei sabendo dessa experiência foi que não foi suficiente ter um site se ninguém vai lá, não? E então, depois de trabalhar vários anos fazendo site, eu vi que precisava ter uma base central de todos os imóveis, porque se você tem um site com 10, 15 imóveis, quem vai lá? Não vai servir o quem procura. Então, depois de demorar vários anos e, digamos, encontrar muitos desafios em escalar um negócio fazendo sites para imobiliárias e corretores, assim chegou a ideia de fazer um marketplace, de tentar consolidar todos os imóveis em um só lugar. Então, lançamos o site em abril de 2009 e foi super quieto no começo, não? Como quando lançamos, o grande desafio, Dario, imagina, lançamos um negócio, tínhamos poucos imóveis porque ninguém queria colocar esses imóveis no nosso site. Imagina indo para uma imobiliária lá no Rio ou em São Paulo, dizendo: olha, coloca os imóveis no nosso site. A resposta foi: por que vou fazer isso? Vocês não têm pessoas que procuram. Então, tem o clássico ovo e galinha. Quem vem primeiro, perfeito, não? No caso, o que vem primeiro são os imóveis, porque você precisa ter imóveis para trazer pessoas para procurar os imóveis. Então, mas não fomos capazes de convencer as primeiros clientes a colocar esses imóveis, porque eles queriam colocar onde tinha pessoas. Então, o que fizemos? Fizemos algo bastante agressivo. Tínhamos nossos clientes potenciais, não imobiliárias, e criamos um robô que foi aos clientes, aos sites deles, e pegou todos os imóveis direto do site deles. Caramba! E geramos como uma lista, importamos os imóveis no nosso site, e um dia da noite, de fato, depois, isso foi acho que foi em junho de 2009, dia da noite, depois de ter como 0 imóveis, chegamos até como 50 mil imóveis, desculpa. E começou a indexar Google os imóveis no nosso site
e disparou como o tráfico um dia da noite. Eu lembro, eu tinha um estagiário, única pessoa que contratamos, porque não tínhamos grana, era um estagiário, Marco, trouxemos ele para Bogotá, de São Paulo, e compramos uma linha de Skype-in, onde você marcava o número de São Paulo, redirecionamos esse número para Bogotá, e o estagiário, porque nadie falava português, então o estagiário foi lá o primeiro dia de trabalho para ele, não sabia nada o que estavam fazendo. Como tínhamos tanto tráfego no site nos primeiros dias, começaram a ligar as imobiliárias dizendo: quem são vocês? Vou processar vocês, não deu permisso para colocar meus imóveis no seu site. Esse pobre estagiário, Marco, recebendo uma porrada de ligações de pessoas bravas dizendo não deu permisso. Mas o detalhe importante disso, que atingimos, fomos capazes de convencer os clientes de que isso foi bom para eles. Começamos a perguntar a eles por que estão ligando, como ficou sabendo que os imóveis estão em nosso site. E falaram, não, tem clientes ligando, interessados nos imóveis que temos. E falamos, é isso, seu trabalho é vender imóveis. Estamos mandando pessoas para encontrar esses imóveis e contatar vocês. Então, foi um momento de clareza para alguns clientes, onde revertemos e falamos, confia na gente e vamos seguir mandando pessoas para vocês. E convertemos esses clientes potenciais em clientes testes, onde eles já entraram oficialmente e depois terminaram comprando, porque não foi óbvio que geramos muito valor para eles. Cara, sensacional. E o grande barato é porque, apesar de você ter usado esse robô e ter feito essa varredura, no final do dia, você estava trazendo cliente para esse cara, né? Você estava ajudando ele só não conseguia enxergar esse processo, né? E mais uma pergunta técnica que eu queria te fazer. A sua empresa, o Viva Real, ele estava sediado no Brasil, no Rio ou em Bogotá? Você abriu a empresa onde? A empresa estava localizada em Colômbia, em Bogotá. Eu tinha uma empresa, ao começo eu tinha uma empresa em Califórnia, mas depois de vários investidores falaram que não faz sentido ter uma empresa em Califórnia, criamos uma empresa de Delaware, uma corporação nos Estados Unidos de Delaware, um C-Corp, e abrimos uma empresa limitada em São Paulo depois. Isso quando começamos a abrir o mercado brasileiro, abrimos a empresa limitada. Mas foi complicado porque não sabíamos o que estávamos fazendo, não tínhamos acesso a uma firma de advogados ou de contabilidade que deu assessoria para a gente. Então, foi tudo lendo na internet, receberam mal assessoria de várias partes de pessoas que não tinham experiência. Então, é por isso que eu falo hoje de meus erros. Terminou custando caro esse processo. Terminamos pagando $100 milhões ao governo dos Estados Unidos. Nossa. Porque criamos a estrutura que não era certa para uma empresa brasileira. Então, isso fala no meu livro, A Real sobre Empreender, das lições que eu aprendi no caminho, porque eu quero que os próximos empreendedores e empreendedoras não façam a mesma coisa, porque custou caro, não? Bastante. Eu preciso te dizer, Brian, uma coisa muito importante. Cara, eu amo a Califórnia, viu? Eu já tive aí algumas vezes e pra mim é um dos melhores lugares do mundo, viu? Eu tive a oportunidade de morar aí 1 ano em San Diego. Que legal. Que ano foi? Foi 2010. Foi 2010 para 2011 e depois eu fiquei um tempo em São Francisco estudando lá em Berkeley. Fiz um curso aí bem legal. Que legal. Então, eu sou de Califórnia e estudei em San Diego, então trocamos países, porque em 2011 você estava em Califórnia, eu estava no Brasil.
Então, esse intercâmbio, não? Pra mim tava bom. Eu peguei o dólar a 1,53 no último dia que eu saí de San Diego, ele bateu 1,53. Eu lembro até hoje. Bons tempos. Uau, incrível, sim. Incrível. Legal. Mas o mais interessante é que esse processo de Delaware é muito utilizado hoje em dia por startups aqui do Brasil e vários grupos de Venture Capital pedem para que essas empresas, ao invés de estarem sediadas aqui no Brasil, estejam em Delaware. Você podia falar muito rapidamente por que essa estratégia é interessante para essas startups? Sim, de fato, a estrutura recomendada, não para todas as empresas brasileiras, mas para as empresas brasileiras que vão levantar capital de risco, venture capital, o ideal é ter uma empresa limitada no Brasil. Tem uma empresa de Delaware, que é um Limited Liability Company, ou tipo limitada. Isso se chama o sanduíche de Cayman. O sanduíche de Cayman você tem em cima disso um holding que é de Cayman Islands. E antigamente o Cayman Islands foi visto como uma empresa de um país onde você faz coisa ilícita fora do país, mas hoje lei de Commonwealth Law, que é a mesma lei de Inglaterra, por exemplo, é muito confiável e aceitado muito mais para investidores internacionais, seja Estados Unidos, europeus, de Ásia. Então, isso tem vantagens de impostos. E o que aconteceu comigo é que eu tinha uma empresa de Delaware, que foi o holding company, mas eu não tinha operação nos Estados Unidos, não tinha receita nos Estados Unidos. Então, não foi a estrutura acertada para uma empresa que opera no Brasil, porque eu tive que pagar impostos sobre a transação quando vendemos a empresa, que foi em cima de 20% de impostos em cima de uma transação de quase $600 milhões. Então, é por isso que minha recomendação é o sanduíche de Cayman. É meu podcast, em Latitude Podcast. Eu tenho uma gravação com Gunderson, Dan Green é o sócio lá, e ele explica todo o processo que é importante para empreendedores brasileiros que seguem para evitar esses problemas de impostos como eu encontrei. Golaço. Então, ó, pessoal que já está escutando, eu vou deixar a descrição, vou pegar o seu podcast e botar na descrição aqui do nosso, para a galera poder clicar e entender um pouco mais sobre essa dinâmica de Delaware, Ilhas Caimã e como é que eles podem formar uma boa estrutura de empresa. Seguindo nesse caminho, Brian, depois da Viva Real ter estourado, ter feito muito sucesso, você tinha um concorrente, vamos botar assim, no mercado, que depois vocês fusionaram, que foi a Zap Imóveis, cara. Quando você começou a Viva Real, a Zap Imóveis já existia, correto? Faz muito tempo antes da gente, tínhamos vários concorrentes, melhor financiados, mais respaldo de investidores e muito mais tempo no mercado. E, assim, a Zap Imóveis, ele sempre foi top of mind aqui no Brasil, só que a Viva Real conseguiu pegar um mercado muito rápido desse pessoal, né? Eu, particularmente, mais ou menos em 2013, 2014, eu comecei a buscar imóveis e eu via a Viva Real muito mais presente, enquanto as pessoas sempre tinham o hábito de falar Zap Imóveis, só que eu via um serviço, eu como consumidor, né? Vi um serviço muito mais interessante no Viva Real. Eu via que, de certa maneira, a Viva Real conseguia se sobressair dentro desse mercado. Você fez alguma estratégia de marketing, alguma coisa nesse sentido? Porque, aparentemente, como consumidor, posso estar errado, eu via um pool de ofertas mais interessantes no Viva Real e eu conseguia ver que vocês estavam melhor posicionados para um tipo de público. Como é que foi essa dinâmica? Porque em algum momento vocês conseguiram sobressair muito no Viva Real, pelo menos Rio de Janeiro e São Paulo, assim. Sim. Obrigado. Fizemos várias coisas interessantes. Primeiro, quando você é quem está atacando
a empresa que já existe há muitos anos, que tem Globo atrás, por exemplo, eu não fui capaz de concorrer com a mídia de Globo. Isso nunca ia acontecer, não? Perfeito. Eu lembro quando eu estava em um café vendo e vi uma telenovela na televisão, no café. E o cara na telenovela, não lembro qual telenovela era, mas falou, dentro do programação da televisão, falou: onde você encontrou o seu móvel? Em Zap Móveis. Como vou concorrer com os caras dentro da telenovela falando do produto? Não? Então, não tem como. Isso é impossível para eu concorrer como fogo com fogo. Não? Eu vou perder 100 vezes das 100 intentos. Então, quando você é o menor, o mais pequeno, menos recursos, você precisa ser mais inteligente, não? Você precisa ser mais, o que chamam em inglês, scrappy, mais, fazer mais com menos e procurar seu caminho, sua vantagem, seu ângulo. Em meu caso, o que eu vi e nosso time viu foi que no Brasil tinha esses concorrentes, mas não tinha todos os imóveis nos sites deles. Quando você ia para Ipanema e procura em Zap, tinha uma porcentagem não completa de todos os imóveis. Perfeito. E o motivo que não tinha todos os imóveis foi porque era muito caro divulgar os imóveis. Porque isso nasceu do jornal. E o jornal é menos inventário, mais caro por anúncio. Então, você terminando não tendo uma gama completa de todos os imóveis na região. Então, o que eu vi, que era super importante, isso é marketplace básico, ter todo o inventário gera uma oferta mais interessante para você quem procura, não? Então, em vez de cobrar caro para um pacote de imóveis de 50 imóveis, fomos a falar com todas as grandes imobiliárias, corretores e o mercado em geral e falamos: coloca todos os imóveis, um preço fixo, um rodízio, você consome tudo a um preço fixo. E fomos capazes de gerar uma base de dados muito maior, com mais oferta. Tendo mais oferta, Google começou a ficar atento, não? O Google entrou e falou: em Barra de Tijuca tem 5 vezes mais imóveis no Viva Real que Zap Imóveis. Vamos ranquear em Viva Real maior, porque quem procura mais imóveis em Barra vai encontrar mais imóveis em Viva. Então, fomos capazes de gastar muito menos dinheiro e crescemos de uma forma parecida a seu podcast, não? Sem divulgar, mas fazendo bastante conteúdo relevante para o usuário. E fomos crescendo orgânico. Então, não gastamos nenhum real nos primeiros anos e focamos em 2 coisas principais. Eu queria ter foco. Não queria falar de relações públicas, não queria falar de serviço ao cliente no começo. Foi uma obsessão de 2 coisas: mais imóveis e SEO. E essa obsessão permitiu a gente crescerem muito mais rápido que as concorrentes. Ultrapassamos todos os incumbents em termos de imóveis. E imóveis atrás de imóveis segue olhos, ou quem procura, audiência, não? Quem procura. E quando você tem uma audiência muito grande, muitos contatos gerados pelos clientes, já tem mais interesse para ter mais clientes, porque, voltando ao começo, não? Quem quer divulgar quando você tem audiência. Então, construímos uma audiência sem gastar muito dinheiro, foi super relevante, e assim o ciclo virtuoso começou a crescer. Pô, sensacional. E o mais interessante é que, por mais que a gente tivesse nesse momento o Zap Imóveis e outros concorrentes com uma estrutura e com muito dinheiro para mídia, você acabou ganhando onde o público estava se convertendo, né? Que era o Google. Então, quem buscava imóveis fazia um Google. Ele não ia direto no Zap Imóveis muitas vezes, né? Ele
jogava no Google e automaticamente você renderizava. E quanto mais renderizava, quanto mais endereçava, mais você aparecia. Mais uma vez o Google aí sendo o ponto de inflexão de muitos negócios. Dario, é um comentário interessante porque Zap ajudou a gente a criar mais consciência da categoria. Boa. Porque os caras estavam fazendo um monte de divulgação. Então, exatamente o que aconteceu isso? Os caras viram procurar imóveis na internet. Quando começamos, isso não foi tão comum. Não todo mundo não foi o primeiro lugar onde você começa a sua búsqueda no começo. Mas eles criaram muito mais consciência disso e as pessoas viram algo na televisão de imóveis online e foi ao Google e procurou e encontrou a gente. Então, fizeram um favor para a gente de criar mais consciência de a importância que jogava o papel de internet na busca de imóveis. Pô, sensacional. E nesse processo, você sendo cada vez mais relevante, eis que Zap Imóveis bateu na sua porta, né? E falou, vamos juntar os panos. Como algum dia você falou. Mais ou menos, mas não foi assim. Como é que foi então? Conta aí. Eu contatei Zap Imóveis quando éramos super pequenos. E eu falei, queremos fazer um negócio, queremos comprar vocês. E isso foi meio uma ofensa para imagina Globo, grande grupo, muito recurso. Falei, não deu resposta. Eu contatei o CEO e não me respondeu na época. E depois chegou a ser mais amigos e acho que começou a reconhecer que talvez estavam fazendo algo real ou algo relevante. Mas os primeiros 2-3 anos eu tentei fazer coisas e eu tinha um investidor muito famoso nos Estados Unidos, se chama Mickey Malka. Mickey Malka é grande investidor em fintechs nos Estados Unidos, globalmente, e ele foi um investidor anjo. E ele falou uma vez para mim, Brian, tenta fazer um negócio com sua concorrência, consolida o mercado. E eu pensei, nossa, você está louco, eles são 10 vezes maiores que a gente. E falou, não importa, você pensa grande. Então eu abordei Zap e contatei eles, mas não escutaram, não, acho que não levaram a sério. Depois de executar 2 anos depois, já estávamos começando a atingir os mesmos níveis de Zap Imóveis em termos de tráfego, receita crescendo muito mais rápido. Então, em uma conversa, em uma conferência, Eduardo Scheffer, o CEO, falou, acho que temos mais interesse nessas conversas. Mas foi 2 anos depois de eu abordei o tema com eles, sendo o protagonista disso. Então, foi meio louco pensar que fazer um negócio com o gigante Globo, mas eu sonhei grande que fazia sentido tentar consolidar. Eu sabia uma coisa, se você não está na mesa com os grandes players, você vai estar no cardápio. Então, eu queria estar na mesa. E aí, Brian, você fez esse processo de conseguiu finalmente a abertura e vocês fizeram o processo de fusão, né? Entre Zap e Viva Real, se tornaram um grupo. Como é que foi esse momento ali onde você conseguiu finalmente chamar os olhos do principal player aqui no Brasil para ele, de fato, fazer esse processo de fusão e vocês consolidarem o mercado? Meu modo de ver, eu acho que eles valorizam o fato que estamos executando muito bem, estamos crescendo muito mais rápido que eles. Então, o negócio que fizemos foi uma fusão, onde criamos uma nova empresa e colocamos o equity das 2 empresas e terminamos sendo shareholders na nova entidade. O que eu queria e o que era importante para mim era assegurar que o CEO da operação combinada era de nosso lado, porque eu achava que era importante seguir com a cultura que construímos, porque era uma cultura mais de startup e menos de corporação. E foi super difícil, cara. Eu acho que aprendi um monte de coisas. Acho que
tem erros grandes, tem aprendizados, e acho que, em geral, sou muito mais equipado para fazer uma nova transação no futuro, porque vivemos isso diretamente no pele, não? Então, mas acho que foi a lógica do deal fazia total sentido e gerou um líder consolidado muito forte, que acho que permitiu que a gente teve muito mais valor e mais liquidez, potencial liquidez, porque era super atrativo para outro player como o OLX, que não ia dominar o setor imobiliário sozinho e que tinha grandes ambições de consolidar como parte de histórias de eles. Então, mas não vou mentir e dizer que foi fácil. Eu não era CEO na época, então acho que vale a pena perguntar a Lucas, que foi o cara que liderou o processo entre os dois times. Mas acho que ele fez um bom trabalho, mas obviamente como presidente do conselho, liderando a parte do board e conselho, acho que fiz coisas que talvez teria ser feito melhor se teria tido experiência, perspectiva diferente com o tempo. Mas fizemos nosso esforço e acho que demoramos um bom tempo para ter tudo coisa encaminhando, mas foi uma grande lição e aprendizado para mim. Pô, muito bom. E é legal que, assim, deu para sentir sinceridade agora, que foi difícil, assim. Mas eu imagino, porque, principalmente, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que nos Estados Unidos a gente tem até um pouco mais de acesso, porque a gente já tem mais track record, né? As pessoas já fazem mais isso. Mas aqui no Brasil, o empreendedor, o CEO, quando ele toma essa proporção, ele tem muita dificuldade de achar um parceiro próximo que de fato tenha passado por isso para poder até direcionar, porque isso não está no livro, né? Esse tipo de transação, esse tipo de coisa não está no livro, ela não tem um manual de como deve ser feito, ela está muito na cabeça de quem já passou por isso, né? E é esse o grande barato de você poder, de fato, acessar essas grandes mentes. Por isso, inclusive, que eu queria que você falasse um pouco do seu livro, que você comentou aí no início, né? Você fez justamente um livro para poder direcionar essa galera toda que não passou por isso, né, Brian? Dario, o que você fala é totalmente certo. Não está no livro até agora, mas agora sim está no livro, porque inclui no livro. Então, já está disponível. E são histórias e são... eu conto de uma forma super autêntica. Acho que quem está procurando talvez pode perceber que eu não estou aqui para dizer que eu sou o melhor do mundo, que sei exatamente o que estou fazendo. Eu acho que cada empreendedor experimenta desafios e um empreendedor é difícil, um caminho super solitário, complicado. E quando pergunta como vai o negócio, é quase o mandato dizer, ando bem, está tudo certo, estamos crescendo como coete, está bombando o negócio. Mas a realidade é outra muitas vezes. Tem desafios. O seu vice-presidente de tecnologia está sendo levado para outra empresa, num momento super crítico. Então, eu falo esses desafios e falo da coisa real da coisa, não real sobre empreender, que é o nome do livro, porque eu acho que você não ganha nada cantando vitória de uma coisa. Isso é chato. É chato eu falar, eu ganhei $1 milhão, foi super legal, agora estou na praia e isso, como ajuda isso você? Então, meu foco, eu sinto como um dever de dar de volta para os empreendedores e empreendedoras que estão na luta, não? Isso é supremamente difícil, esse caminho. Então, se eu não conto a real sobre empreender, vai ser super difícil para outros aprenderem no processo. Então, eu comento sobre o difícil de ter uma transição de CEO a presidente do conselho. Falo de os desafios culturais de uma empresa em uma fusão. Falo de todos os perrengues que existem. Você fala perrengues? Perrengues.
Sim, ok, o que você falou. Todos esses desafios que acontecem, né? Então, isso foi a minha motivação de escrever esse livro, de fazer uma coisa, que ser o livro que eu teria gostado de ter quando eu comecei. Pô, muito bom. Ele tá na Amazon? Tá na Amazon. Tá em inglês e português. A Real sobre Empreender em Amazon. Tem o livro em Kindle, em e-book, o e-book e também a capa paperback, não sei como fala em português. Estão disponíveis em as duas línguas. Boa, vou botar também no descritivo do podcast. Aí, ó. Se você está vendo isso na versão vídeo, já mostrou aí. Mostra de novo aí, Brian. Aí, capa branquinha ficou bonita, hein? Legal. Aqui, a versão em inglês, e eu não tenho a cópia de versão em português ainda, mas saiu há pouco e estou começando a ver nas redes pessoas que têm chegado e vários comentários sobre o livro em português, que eu queria não só fazer algo em inglês, porque acho que várias pessoas preferem ler em português e assim vai ter acesso para mais pessoas, não? Muito bom. Brian, nessa toada, nessa sua carreira, você acabou acumulando muita experiência e hoje você também se posiciona como um investidor anjo, um investidor de novas empresas e também montou a Latitude, né? Que é um movimento muito, muito legal de empreendedores. Me comenta um pouco dessa sua fase aí de investidor. O que você tem buscado, o que você tem feito dentro dessa dinâmica e me comenta um pouco dessa sua nova ação. Cheguei a ser investidor como acidente. Quando você é empreendedor e você tem levantado capital e tem certo grau de sucesso, outros empreendedores buscam você, não? Procuram você. Então, eu comecei a receber ligações de outros empreendedores em 2013, 13, 14. Por exemplo, Gabriel de Quinto Andar, outros empreendedores que me procuraram para ter feedback do processo. E quando minha dica para os empreendedores que estão procurando investidores anjos, ou mentores ou parceiros, procura como ter feedback e conselho, e assim, afinal das contas, as pessoas ficam mais interessadas no que você está fazendo e às vezes termina com um cheque. Quando você vai procurando dinheiro, muitas vezes você recebe conselho. Se você procura conselho, você termina com dinheiro às vezes. Então, boa. Isso aconteceu de uma forma acidental, sem planejamento, mas eu vi que tinha muitos negócios interessantes, empreendedores de alto nível, com grandes ideias, grandes visões. Então, comecei a fazer cheques pequenos e alguns funcionaram, outros não, mas eu gostei muito e decidi reinvestir no país, reinvestir nos próxima geração de empreendedores, porque acho super chato eu fazer um negócio, ganhar meu dinheiro, sair do Brasil, ficar aqui em Califórnia, na praia, como falam no Rio, e descansar e investir no setor imobiliário e ter uma renda. Isso é chato, isso é bastante sem inspiração. Então, eu acho que parte de minha responsabilidade de dar de volta, reinvestir na próxima geração de empreendedores, apoiar com conhecimento, experiência e ver outras pessoas crescerem. Porque acho que o ecossistema e a definição de ecossistema de startups é quando você tem esse como crescendo de uma forma orgânica, reinvestindo no ecossistema. Então, isso vou dedicar os próximos 10 anos a levantar o ecossistema e tentar levar os próximos empreendedores a novo patamar. E eu fico super feliz quando vejo empreendedores superando os marcos que eu atingi, porque isso quer dizer que está dando certo a coisa.
Uma pergunta que é bem diferente, mas que muitas pessoas começaram a perguntar aqui no podcast. Como se tornar um investidor anjo? Como se tornar a pessoa que está do outro lado, né? Porque eu vejo que hoje tem muitos empreendedores que tiveram um negócio relativamente de sucesso, estão muito bem ancorados dentro desse business. Tudo bem que muitos deles não alavancaram, não escalaram nas devidas proporções que a gente está conversando com a Viva Real, mas hoje eles sentem muita vontade de fazer esse lado que o Brian está fazendo hoje. Você tem alguma dica para esse cara? Primeiro, não investe mais que você sente como não perdendo, porque esse é muito alto risco. Outro feedback é faz as coisas em grupo. Não anda sozinho. Eu tenho meus amigos, investimos juntos. E se eu faço um cheque eu comecei fazendo cheque de $10 mil. Se eu tenho 9 outros amigos, temos R$100 mil que investimos juntos. E isso já pode gerar um impacto, pode ajudar a empresa a chegar a product market fit. E se você investe muito concentrado em só uma empresa, você não vai ser um bom investidor, porque você vai estar preocupado com se isso vai dar certo, porque é muito dinheiro para perder. Então, tem uma coisa que o lei de, o Power Law. O Power Law basicamente quer dizer que, estando em muitas outras empresas, é um jogo de hits, um jogo de grandes sucessos e bastantes que não são de sucesso. Então, se você investe só em uma empresa, a probabilidade que vai dar certo, que você vai perder o dinheiro é mais alto. Então, eu, por exemplo, tenho um portfólio de 55 empresas. E das 55 empresas, vai ter 2 que são totalmente sucesso, como que vai pagar todo o resto. Vai ter 1 ou 2 que paga todo o resto. Vai ter talvez 5 a 10 que deram certo, 3 a 10 vezes retorno, e provavelmente vai ser 25 ou 30 35 que não fizeram nada. Talvez dão de volta o dinheiro, talvez não. E isso faz parte do jogo. Faz pouco, eu tinha um empreendedor que me falou: Brian, isso não está dando certo, nós estamos podendo levantar mais dinheiro, estamos pensando em fechar a operação. Eu falei: cara, fique tranquilo, você deu tudo o que você foi capaz de fazer, e me fala quando você vai lançar a próxima empresa, porque eu acredito em você e investirei de novo. Então, acho que você precisa ter essa mentalidade, se você e maturidade para estar nessa classe de ativos, não? Bom, muito bom. Esse é um feedback sensacional que você podia ter dado. Melhor do que esse não existe. Eu acho que, assim como você aplica investimentos, que é algo muito hypado hoje aqui no Brasil, sobre bolsa, a gente conseguiu um número astronômico no início do ano de novos investidores, você também tem que trazer para o mercado de risco, né? De investimento de risco, que você também precisa ter um portfólio de investimentos também pulverizado, porque é risco, né? No final do dia é risco. Você não sabe como é que a sua carteira vai se comportar. Se você põe só em um ativo, você pode ter muito problema. Sensacional. Brian, falando da Latitude, conta pro nosso ouvinte o que é a Latitude, o que você está fazendo com ela. Latitude nasceu de uma necessidade e um interesse de dar de volta ao ecossistema. Então, durante a pandemia, estava esperando o CAD, não? Estava revisando o nosso deal. Estava super distraído. Eu queria que se passasse o mais rápido possível. Então, precisava ter um propósito. Decidi abrir o meu canal de Zoom, os DMs de Twitter, e comecei a receber um monte de ligações e perguntas de empreendedores que estavam na fase bem cedo, estava começando, levantando dinheiro, procurando dicas, e basicamente me ofereci para ajudar.
E o que aconteceu depois de reunir com outros empreendedores e parceiros que tinham um pensamento parecido, começamos a receber todo esse interesse e começamos a gerar valor para essas empresas sem cobrar nada, sem cobrar nada, sem pegar equity nessas empresas, só sendo útil para esses empreendedores e gerando valor. E foi impressionante a qualidade dos projetos e terminei como dando feedback de um monte dessas empresas e eu vi que muito feedback que estava dando era a mesma feedback para muitas outras empresas. Então, decidimos organizar e colocamos todo mundo junto e organizamos temas de vendas, de fundraising, de produto, de engenharia, de relações públicas e organizamos sessões de esses temas liderados por grandes mentores que foram meus mentores quando eu estava construindo Viva Real e começamos a democratizar mais informação com respeito a esses temas e fizemos isso sem cobrar nada, só para dar algo de volta à comunidade. Criamos uma comunidade muito forte porque as pessoas, pode imaginar, apreciaram muito isso, não? E ficaram super felizes e contentes com isso. Estava tão interessante o grande volume de empresas, eu terminei investindo em 10 dessas empresas. E porque gostei. E quando eu vi que eram empresas muito boas, que tinham muito potencial, e terminei investindo, eu pensei, nossa, como eu vou ajudar essas empresas a atingir mais investidores? Então, o que decidi fazer com o nosso time, Gina e Yuri, Tommy e o resto do nosso time que estava construindo Latitude, combinamos vários amigos que são investidores anjos e terminou que todos os investidores institucionais chegaram a esse evento e tinha 17 empresas fazendo pitch para 97 investidores localizados em todo o mundo, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, e ficaram com pitches super pontuais, super refinados, e várias empresas começaram a investir nessas empresas. Então, isso é onde estamos agora. Estamos lançando o nosso próximo cohort. Se você é um empreendedor, uma empreendedora que está fazendo um grande negócio, que quer levantar capital, mudar uma indústria, e na fase bem cedo na jornada, recomendo que aplique a Latitude, e sim, entramos 30, 40 projetos cada cohort, que acontece cada 2 ou 3 meses, e são super qualificadas, e ajudamos essas empresas. Em algumas vezes eu investimos como um fundo, eu tenho um pequeno fundo, e investimos em algumas das empresas, mas isso resumindo como o que somos Latitude. Golaço, Brian. Então vamos ficar de olho na Latitude. Vou também me inscrever, eu tenho umas startups aí. Em breve você vai ver meu nome aí pintando. Brian, beleza. Obrigado demais pelo seu tempo. O papo foi sensacional, foi muito enriquecedor para investidores, para startups, empreendedores. Eu acho que é muito do que a gente precisa aqui no Brasil para dar certo. É ter acesso a esse tipo de experiência, é ter acesso a esse tipo de know-how que você passou pra gente. Então, de verdade, muito obrigado. Acho que esse é só um passinho dos muitos que você dá aí para ajudar toda essa galera que tá escutando a gente. Obrigadão e até a próxima, Brian. Grande prazer e compre o livro, O Real Sobre Empreender. Boa. A Real Sobre Empreender, vai gostar. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!